Boa tarde, vereadores e vereadoras. Venho hoje aqui à tribuna para dar um informe e também avançar aqui na nossa discussão sobre a CPI de HS, das fraudes de HS, que está funcionando nessa casa, da qual eu sou vice-presidente, e que tem realizado seu trabalho com alguma dificuldade, porque nós não temos conseguido ainda ouvir nenhuma incorporadora. Já ouvimos os pesquisadores do tema, já ouvimos os bancos, o Bradesco e o Itaú, ouvimos também alguns moradores. Temos recebido um número muito grande de reclamação de vereadores, denúncias, particularmente sobre uma incorporadora que deveria ter deposto ontem na CPI, que é a Vitacom, mas o doutor Alexandre Frankel, que é o seu dirigente, ele 2 vezes faltou. Ontem esteve presente, ontem não, anteontem, né, terça-feira, esteve presente, mas chegou já atrasado. Tinha outro, né, estava sendo ouvida a diretora do Itaú, e ele alegou questões pessoais e, né, pediu para se retirar. É bastante importante ouvir a Vitacom, porque essa empresa, segundo o seu próprio dirigente, tem vendido suas unidades, 90% das unidades, para investidores. Lembram que esse programa, que é um incentivo da prefeitura para que o setor privado produza habitação de interesse social, é um incentivo que só tem sentido se for atender a população de baixa renda. Ou seja, as pessoas que estão dentro da faixa de renda que é beneficiada pelo programa, as famílias que hoje têm enorme dificuldade de ter acesso a uma moradia. E o que tem acontecido, obviamente não é unicamente a Vitacom, são várias empresas, têm produzido unidades, se beneficiado desse estímulo e colocado essas unidades para aluguel de curta temporada. No caso da Vitacom, inclusive, ela criou uma outra empresa que é associada a ela, que chama House, que não só gerencia o aluguel, como inclusive recebe a unidade. A unidade vem direto da Vitacom para essa House, ela mobília a unidade, cobra um valor para fazer essa mobília e depois gerencia o aluguel de curta temporada. E isso sempre foi proibido, né? Sempre foi proibido ter aluguel. Na revisão do Plano Diretor de 2023, se permitiu alugar desde que as famílias estivessem na faixa de renda que fosse prevista no programa, ou seja, até 6 salários mínimos. Isso é discutível, inclusive, se deve ter um programa voltado para investidor alugar, né? Mas, vamos dizer assim, é o que está na lei, e teria que estar restrito a essa renda de hoje até R$ 9.000, com aluguel restrito até R$ 2.700, que é 30% da renda do aluguel. No entanto, o que as incorporadoras fez é colocar isso para investidores que querem alugar para curta temporada, oferecendo uma rentabilidade que é muito acima dessa rentabilidade que seria garantida se o aluguel tivesse controlado. Se o aluguel tivesse controlado a 30% da renda das famílias dentro da faixa necessária, a rentabilidade seria muito abaixo daquela que é oferecida pela incorporadora. E o que está acontecendo, muitas reclamações, inclusive são pequenos investidores que compraram 1 ou 2 unidades, acreditando na rentabilidade que foi, de certa forma, informada pela incorporadora, e que hoje estão numa situação muito difícil, né? Por quê? Porque o decreto que foi lançado agora em maio desse ano do prefeito, corretamente, é bom dizer, proíbe o aluguel para curta temporada. E se existir uma fiscalização que precisa existir, a CPI, ela vai cobrar que essa fiscalização ocorra, essas famílias, esses investidores não vão conseguir mais alugar essas unidades para curta temporada, não vão conseguir ter a rentabilidade para aquilo que investiram, e nós vamos ter aí provavelmente um estoque de habitações de interesse social disponíveis no mercado. Isso pode ser muito bom para a política pública, mas nós precisamos
analisar como resolver esse problema, porque é um problema bastante sério que está atingindo, obviamente, toda a população que hoje está, né, que está hoje na faixa que deveria ser atendida, na faixa de renda que está sendo atendida, assim como, né, também vai atingir investidores que colocaram suas poupanças, às vezes até pequenos investidores colocaram suas poupanças, acreditando numa rentabilidade que de fato não está acontecendo e que não vai acontecer e que se acontecesse seria ilegal. Por isso, né, o papel da nossa CPI tem que ser um papel de investigar, mas nós vamos ter que também tirar propostas para equacionar esse problema. E isso vai exigir uma grande criatividade do ponto de vista da gestão pública para que a gente resolva os problemas que hoje estão atingindo milhares de pessoas. Eu vou só lembrar, vereador João Jorge, que os dois bancos que vieram aqui declararam que por volta de 60% dos financiamentos feitos de HIS foram feitos para investidores. Sem contar, aquelas unidades foram compradas à vista, né, que nem sequer passaram pelo banco. Então, realmente, o problema é bastante grave e nós vamos precisar não só investigar, punir e resolver esse problema. Obrigado.